Vamos começar, então. Bom, eu sou Ana Tereza, faço parte do GDD, sou membro do GDD e voluntária. E, na verdade, eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. Então, assim, graças ao mundo digital, eu consegui fazer parte, né, do GDD. Faço parte do grupo de estudo de proteção de dados do GDD, bem bacana. E eu acho que já até foi comentado aqui antes, mas vale ressaltar sobre o nosso projeto de filiação também, do qual eu também fiz parte, e é um projeto muito legal. Se vocês tiverem curiosidade, quem tiver interesse em fazer parte desse grupo, é bem legal, tem muito conteúdo bacana. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem se interessar, tá? E, bom, estou aqui com o Dr. Adriano Mendes, que é advogado especializado em Direito Digital, Tecnologia e Empresarial. Ele vai tratar sobre os impactos jurídicos no uso de fotos, imagens e dados pessoais sensíveis na LGPD. Eu acho que esse assunto já era muito relevante antes e, bom, com a LGPD, acredito que tenha se tornado mais relevante ainda, né? Muitas discussões a respeito, se a gente pensar o uso de dados, se a gente pensar numa foto, por exemplo, o quanto que ela pode revelar sobre uma pessoa, dependendo do uso dessa foto, dependendo da finalidade do uso dessa foto, ela pode identificar uma pessoa ou não, e até mais, ela pode identificar algum dado pessoal de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, assim, as discussões são bem quentes, são muitas, mas eu vou deixar o doutor prosseguir com a palestra dele, fique à vontade, doutor Adriano, qualquer coisa eu estou aqui, lembrando que a gente tem 40 minutos, tá bom? Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me ouvem bem? Sim. Ana, você me ouve? Uhum. Legal. Tudo certo. Espero que agora vocês estejam vendo a minha própria tela. Está aparecendo. Pessoal, muito prazer. Obrigado por estarem aqui comigo. Eu espero poder colaborar com vocês nessa parte de LGPD. Desculpa o meu fone, que eu estou aqui em casa com o filho, o cachorro. Eu preferi assumir esse modo gamer, apesar dos meus 40 anos, do que ficar ouvindo com muito ruído no fundo. A gente vai falar aqui, nos próximos minutos, sobre os impactos jurídicos no uso de fotos, imagens e dados pessoais sensíveis na LGPD, que é um tema bem legal, como a Ana disse. Eu queria convidar todos vocês a participarem com a gente. A Ana está aqui para ajudar nas perguntas e também colaborar nas respostas. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Adriano Mendes, eu sou advogado, sempre fui advogado, quase sempre trabalhei com empresas e causas de tecnologia da informação. Lá atrás eu ajudei a implementar a Sarbanes-Oxley, a SOX, que é um movimento muito parecido com o que o mercado está vivendo agora, essa questão de LGPD, porque foi uma onda, um tsunami que chegou, varreu todas as empresas e hoje é uma coisa normal, que a gente nem lembra mais. Eu tenho especialização em contratos, MBA em fusões e aquisições, LLM em Direito e Economia do Mercado Europeu, dei aula de ética, sou do jurídico da Associação Brasileira de Provedores de Hospedagem, sou do jurídico da CESPRO São Paulo, que é da Federação de Empresas de Tecnologia, e sobre esse assunto específico eu já dei palestras no Brasil e no exterior, falando de LGPD, por diferentes aspectos. Eu fiz um comparativo da nossa lei com a GDPR para a Universidade de Lisboa, para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na Europa, e já falei sobre esse assunto também até no Senado. Fui citado como um dos primeiros GPOs do Brasil. Essa é uma matéria da revista Você S.A. Exame, ela é de julho de 2018, a nossa lei é de agosto, e isso mostra que desde antes da LGPD sair do papel eu já trabalhava nessa área, porque a gente atende aqui clientes europeus, e nos quais nós éramos o DPO local das atividades que eles tinham de tratamento de dados pessoais. E essa aqui é a apresentação que eu fiz no Senado. Um grande desafio também que foi explicar na casa onde a lei foi gestacionada, como que a iniciativa privada recebia e quais eram os desafios que a gente estava entendendo naquele momento, naquele período, né? A minha jornada com privacidade e proteção de dados pessoais, ela não é nova, ela começou há muito tempo, eu tenho aí vários certificados, aqui eu trouxe só alguns. Em 2017 eu já falava sobre privacidade na OAB aqui de São Paulo, como professor e como palestrante, e antes disso eu fiz vários cursos. Eu também tenho uma certificação específica de PO pela Universidade de Maastricht,
que me habilita a ser DPO fora do Brasil também pela GDPR, que é a lei europeia, né? Pois bem, falando aqui um pouquinho do nosso tema de hoje, como eu já disse, eu estou aqui para compartilhar com vocês, enquanto hoje a lei faz exatamente 2 anos, né? Antes de estar aqui com vocês, eu estava participando de uma reunião virtual com o deputado Orlando Silva. Hoje é uma data emblemática porque faz 2 anos que a gente tem essa lei e faz 2 anos que a gente espera ter a NPD, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E é muito preocupante para a gente se essa lei sair de fato, como estão querendo alguns, em vigor no dia 27 agora, pela não votação ou não aceitação da MP 959, a gente vai ter um problema muito grande de ter uma lei vigente já, com várias autoridades, como o Ministério Público, PROCONs e juízes usando a lei desde já, dizendo como que ela deve ser interpretada, sem ter a NPD. E enquanto a gente não tiver a NPD constituída e formada e exercendo, todo mundo aqui está aprendendo junto, né? A gente pode ter uma jornada um pouco maior, um pouco menor, mas de fato ninguém tem bola de cristal, ninguém vai conseguir dizer o que está certo e o que está errado. Desse nosso assunto aqui, eu queria lembrar que a privacidade não é algo novo no Brasil, está previsto desde 88 na nossa Constituição, dizendo que todos são iguais perante a lei, no artigo 5º, e que a vida privada, a honra e a imagem, elas são asseguradas na nossa Constituição também. A mesma questão está prevista no artigo 7º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que fala que existe o direito da personalidade como um todo. No nosso Código Civil, existem 2 dispositivos, só para começar, que dizem respeito a isso, dizendo que a personalidade começa desde o momento da concepção, né? E aqui vem a primeira dúvida que muitas pessoas tinham, né? Sobre a LGPD. A LGPD se aplica para qualquer pessoa natural, identificada ou identificável. E a nossa lei, o Código Civil, fala que pessoa natural é a pessoa que está viva, né? Então, em teoria, a LGPD não se aplica a pessoas que estão mortas ou falecidas. Discute-se daí a questão da herança digital, mas a gente não pode falar que a LGPD gera direitos porque a nossa lei define como pessoa natural o titular de dados. A gente vai falar aqui de um ponto específico da LGPD, que são os casos sensíveis, né, de dados sensíveis, e para isso eu trouxe vários exemplos para que a gente consiga contextualizar o que já acontece. A primeira definição que a gente tem que ter é o que é dado pessoal. Dado pessoal está no artigo 5º da LGPD, no inciso 1º, e dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar um indivíduo, uma pessoa natural. Isso inclui nome, endereço, CPF, RG, matrícula, endereço de IP de um site de e-commerce, cookies que a gente coloca nessa máquina, número de telefone, o número da placa de um carro, se souber de quem que é esse carro, se eu tiver aquele programa que consegue descobrir a autoria dele, e qualquer informação que consiga identificar uma pessoa física, né, um titular de dados. Então, isso é uma coisa elástica, que pode crescer, pode diminuir. Eu, particularmente, entendo que dado pessoal sensível são só os números clausos, aquelas questões específicas que estão na lei, inclui dados de saúde, informação genética, biométrica, racial, orientação sexual, política e filiação sindical. Enquanto o dado pessoal é algo que eu posso aumentar e diminuir, posso considerar que para a minha organização, para o meu negócio, existem mais ou menos dados nessa categoria, eu prefiro defender que dados pessoais sensíveis são só aqueles escritos em lei, para que eu não tenha que fazer um tratamento diferente de acordo com cada empresa. Então, dados de saúde sempre vão ser dados pessoais. Não tem como falar que o dado pessoal de saúde não é um dado pessoal. Existe uma diferença também entre dado pessoal sensível e dado crítico ou sensível para outras leis, como a ISO 27000. O número de cartão de crédito, o número de uma conta corrente, quanto que o Adriano Mendes tem no banco, é uma informação muito sensível para outras normas, como o PCI, 27000, mas para a LGPD é só um dado pessoal porque ele está atrelado ao meu perfil, né? Ele não chega a ser um dado pessoal sensível porque ele não diz respeito justamente às questões de saúde, orientação sexual, religiosa e assim por diante. Um outro ponto legal para a gente falar é que existem 10 bases legais no Brasil que permitem o tratamento de dados pessoais de maneira geral. Na GDPR existem 6, aqui são 10, e aí, dentre as bases legais está o consentimento, mas existem outras bases legais. Então, nem tudo que a gente faz, ou nem toda a relação que a gente tem com o titular de dados, ela tem que ser baseada no consentimento, num acordo, num contrato prévio com essa pessoa. Eu posso utilizar uma outra base legal, desde que transparente, lícita e execuível, para também ter um tratamento com
finalidades já descritas. E aí, pois bem, falando de dado pessoal sensível, eu queria trazer um dos casos mais antigos que a gente teve acesso, que foi o caso da Target. A Target é uma empresa de varejo nos Estados Unidos, como se fosse aqui Pão de Açúcar ou outras redes de supermercados, e nos anos 2000 ela começou a usar a tecnologia para ganhar mercado. E cruzando informações, fazendo análises preditivas e perfilamento dos seus clientes, ela conseguiu vários insights que fizeram com que a lucratividade dela aumentasse e o valor da bolsa de valores americana também aumentasse. Um desses insights que eles fizeram com base em cálculos atuariais foi perceber que quando uma mulher engravida, ou seja, quando uma mulher, não um homem, quando uma mulher engravida, os hábitos de consumo dela mudam. Uma mulher, quando ela engravida, ela começa a comprar mais produtos de higiene pessoal, mais vitaminas, mais produtos de beleza, e um portfólio que a mudança de comportamento não é normal para mulheres não grávidas. Percebendo isso, eles criaram um produto específico para esse tipo de novo profiling, né, de perfilamento que eles identificaram, e começaram a abordar essas mulheres com cupons de desconto, porque a Target, sendo uma grande rede de varejo, também tinha produtos para newborn, para recém-nascidos e para grávidas, mas ela não era conhecida por isso, né? Então, enviando esses cupons de desconto, ela ganhou muito mercado, começou a ser também utilizada para esse tipo de compra específica. Isso foi muito bem, saiu na mídia como um caso de sucesso, até que um dia um pai chegou para reclamar na Target, dizendo que a filha dele de 16 anos, que nem namorava, estava recebendo um tipo de publicidade que era ruim, que dava uma conotação sexual, né, que ele não achava isso legal. A Target analisou o caso e respondeu, pediu desculpas e falou: senhor, nós não conhecemos a sua filha, nós não sabemos se sua filha está grávida ou não, então pedimos desculpa, por favor, desconsidere essa comunicação. Né? Não era nossa intenção dizer que a sua filha estava grávida. Mas 2 semanas depois, é esse pai que entra em contato com a Target, mandando um e-mail e fala: agora sou eu que peço desculpas. Vocês sabiam que minha filha estava grávida ou não? Né? Pode parecer piada hoje, isso tem mais de 20 anos já, mas ele diz muito de como a tecnologia tem uma interferência cada vez maior com a nossa vida, de como isso pode ser perigoso. Por quê? Quando uma rede de supermercados consegue saber que uma menina de 16 anos está grávida, o mundo não é tão claro, transparente e plano como a gente pode imaginar. A nossa lei, inspirada na GDPR, diz que sempre que eu tiver uma decisão automatizada baseada nos dados pessoais, isso tem que ter alguns critérios específicos. E se eu faço alguma discriminação com base em dados pessoais sensíveis, que incluem informações de saúde, né, a gravidez é um estado de saúde, isso também pode ser objeto de uma regulamentação específica e maior. Um outro caso interessante foi um convênio que o Detran do Rio de Janeiro fez com o TRE do Rio de Janeiro, para que os motoristas de carros daquele estado não precisassem revalidar as suas impressões digitais e biometrias para votar no segundo turno das eleições presidenciais. Isso parecia ser uma boa ideia, né, porque iria economizar dinheiro e uma série de coisas, mas de fato o que aconteceu foi um órgão do governo no qual você já tinha emprestado as suas digitais, as digitais continuam sendo suas, né, transferiu esse dado para um outro órgão sem o seu conhecimento ou sem uma base legal específica, que nesse caso seria uma legislação própria para isso. Qual que é o impacto disso? Se eu não consigo controlar a finalidade, se eu não sei como que essas informações são utilizadas, eu posso ter vários e vários problemas. Lembrando que, anos antes, o mesmo TRE que passou a ter a nossa biometria fez um convênio com o Serasa para trocar os dados dos eleitores que estavam vivos e tinham votado nas últimas eleições por alguns certificados digitais. Então, se a gente não tem uma regulamentação específica, nossos dados, inclusive dados pessoais sensíveis, podem sair do governo e parar na mão da iniciativa privada sem que a gente tenha muito controle e saiba o que fazer. Sobre dados de saúde, a gente tem vários problemas que agora passam a ser ventilados aqui, como questões que envolvem também LGPD, e um deles são esses novos cadastros de drogas experimentais, inclusive do uso do canabidiol, que é a base da maconha, né, para tratamentos contra a epilepsia e outras coisas. Assim como várias outras bases de dados do governo, esses dados foram expostos, e aí toda uma lista de pacientes que usavam esses dados foi divulgada na internet. Existem vários outros casos que discutem isso em relação à área da saúde, inclusive o Ministério da Justiça entrou com um inquérito contra o Facebook porque
descobriu-se que o Facebook chegava a considerar a frequência cardíaca e o ciclo menstrual das mulheres na hora de ver as propagandas, né? Então, o uso de informações pessoais e dados pessoais sensíveis era considerado na hora de criar o profiling e na hora de saber o que aquela pessoa gostaria de, como ela poderia ser melhor impactada com uma propaganda ou não. Também tem sido cada vez mais comum a divulgação de incidentes de segurança da informação. A gente teve um incidente recente na OAB Nacional, onde foram divulgados dados de quase, potencialmente, todos os advogados cadastrados, né? Mas nesse caso específico aqui, ele ficou conhecido, ele ficou conhecido porque uma empresa de medicina do trabalho, chamada BC Corp, que atendia as grandes empresas, tinha um problema de segurança da informação no seu site. E através dessa vulnerabilidade, os dados desses clientes, como Vale, Prosegur e outras empresas, foram divulgados e atestados médicos, informações médicas dos funcionários dessas empresas, que somavam aqui 33 mil pessoas titulares de dados, foram divulgados, né? O que fere também a nossa LGPD. Um outro problema, que não era o foco do sistema que foi desenvolvido, mas acabou sendo um problema grande, é uma empresa que vende aparelhos auditivos, e ela resolveu colocar na AWS uma cópia de todas as receitas que ela recebia dos pacientes. Então, além de dados como nome, CPF, endereço, o que ela comprou, também era anexado junto ao portfólio dessa pessoa disponível na internet, acessível via internet, por qualquer um, não só por hackers, as cópias dos atestados médicos que embasavam e falavam para ela usar esse tipo de equipamento. Mas a tecnologia é surpreendente, né? Porque a gente tem visto cada vez mais aplicativos e outras coisas, inclusive o Rappi aqui no Brasil, entrando em novos negócios como a bicicleta, a venda de alimentos e também agora a possibilidade de vender remédios, de entregar remédios à sua casa. Isso é ótimo. Mas a gente tem que lembrar que o modelo de negócio da Rappi não é só o da entrega, é de saber os dados que eles coletam da gente e como que a gente pode ser um cliente mais fiel ou um cliente mais lucrativo para eles antevendo nossos hábitos de consumo. Inclusive, eles também, enquanto não tiver uma regulamentação, podem compartilhar essas informações e perfilamento que eles fazem para outras empresas. Então, nada impede que eles façam convênios com outras empresas para dizer se a gente vai ser um bom pagador, como é que a gente está, né? E aí, em teoria, a solução seria a gente voltar a comprar os remédios na farmácia fisicamente, né? Porque lá isso daí não vai ser divulgado. Pode parecer que sim, mas mesmo assim tem questões interessantes que já foram trazidas e são casos reais, como o da Drogaria Araújo, que é uma rede de farmácias de Minas Gerais, que foi multada em 7 milhões de reais por fazer um desconto, um clube de descontos para quem dava o CPF para os seus consumidores. Você chegava na loja, ela perguntava se você tinha um CPF, de acordo com a sua informação, se você desse CPF, você ganhava um desconto. O que o consumidor não sabia é que quem pagava esse desconto não era a própria Drogaria Araújo, e sim um grupo de empresas que compravam aquele e-mail, aquele cadastro aberto, com todas as informações. Então, as empresas compravam o seu nome, o seu CPF, o seu endereço, o que você comprou, e uma série de outras informações, independente do negócio dessas outras empresas. Quem comprava isso eram empresas do mercado da saúde, mercado da saúde, inclusive laboratórios e fabricantes de remédios, mas também empresas do mercado financeiro e de outras áreas. Por quê? Imagine que eu sou um banco e eu descubro que o Adriano Mendes está comprando há 3 meses uma quantidade de remédios para câncer que indica que ele tem uma doença terminal. E aí, no 4º mês, o Adriano pede um financiamento no meu banco. O que eu vou fazer? Tendo acesso a essa informação, eu vou negar esse crédito porque a chance do Adriano Mendes morrer nos próximos meses é muito grande, então o meu risco seria alto, eu prefiro negar a fazer isso. Mas isso também é irregular. Isso também, pela lei, não poderia acontecer. Um outro caso que a LGPD traz agora é um caso que é muito comum, que não é só da parte jurídica em si, ou da parte que a gente trata de o que pode não ser feito, que a gente consegue controlar num contrato. Davi Wipe foi secretário do Estado, secretário do Estado de São Paulo na área de médica, e ele pegou Covid. E aí, quando ele pegou Covid, o presidente Bolsonaro divulgou que ele tinha se autorreceitado cloroquina como medicamento. E ele dizia que era contra, mas ele mesmo tomou cloroquina, né?
Quem divulgou isso não foi a Drogaria Araújo ou uma outra rede de farmácias, mas sim foi atribuído ao gerente da loja que, quando vendo que era da WIP, a pessoa que apresentou a receita para ele mesmo, tirou uma foto e compartilhou pelo WhatsApp. Seguindo em frente, a gente já falou um pouquinho aqui dos dados biométricos que são compartilhados pelo Detran do Rio de Janeiro, mas tem outro caso que são os dados genéticos. Não sei se algum de vocês já fez esses testes, mas ficou muito conhecida essa empresa que chama 23andMe, que ela faz testes de DNA para ver sua árvore genealógica, né? E aí ela fala qual que é a sua, quantos por cento você tem de tal origem, né? A sua origem e tal, e você consegue confrontar isso com o que você sabe das informações históricas que você obteve da sua família. Esse serviço foi muito legal. Depois de um tempo, ele foi banido nos Estados Unidos, porque o FDA, na época, dizia que não tinha nenhuma comprovação de que aquela análise de DNA era precisa o suficiente. Ele ficou muito tempo, ficou acho que 5 anos banido nos Estados Unidos, que foi o período em que eles começaram a abordar os outros países, inclusive o Brasil. Então, tem muitos e muitos brasileiros que fizeram isso, no total são 5 milhões de brasileiros. Depois ele foi permitido nos Estados Unidos e cresceu ainda mais, existem 5 milhões de brasileiros. E agora, o ano retrasado, uma empresa de saúde chamada Glaxo comprou essa empresa e com isso ela vai ter acesso aos testes de DNA de 5 milhões de pessoas. Será que a gente sabia que quando a gente estava fazendo só aquele teste inocente para saber a minha árvore genealógica, uma empresa poderia se interessar em comprar essa informação e já ter o meu DNA mapeado no seu banco de dados? O que será que uma empresa pode fazer com o meu DNA? Será que ela pode descobrir que eu tenho, de novo, uma tendência muito grande a ter uma cardiopatia ou que eu vou ter uma doença congênita e com isso ela pode me vender um serviço ou me negar algum serviço? Como é que eu consigo controlar esse tipo de informação? Já não está mais em meu poder. É muito complicado. Falando também de biometria, que é o nosso dedinho, aqui em São Paulo é cada vez mais comum a gente usar biometria para qualquer tipo de controle de acesso, seja ele voltar nas urnas, seja ele tirar dinheiro e sacar esse dinheiro num caixa de banco, num ATM, ou mesmo entrar na portaria de um prédio, uma academia, ou qualquer outra situação como essa. Só que esses sistemas, eles têm que levar em conta o Security Privacy by Design. Por quê? Essa mesma digital que eu estou usando para entrar na portaria do meu prédio, eu também uso para votar. E os dados pessoais sensíveis são considerados assim porque o estrago que ele pode fazer à pessoa em caso de vazamento, incidente ou mau uso, é maior do que o estrago de um dado pessoal normal. Eventualmente, eu consigo trocar o número do meu RG. Eventualmente, eu consigo trocar o número da matrícula de um carro. Mas eu nunca, ou quase nunca, vou conseguir trocar a minha biometria ou a minha imagem, a minha foto. E por isso que a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente usa esse tipo de informação. Lembrando que todas as fotos são dados biométricos também, e todos nós, ou quase todos nós, já estamos fichados nos grandes bancos de dados de hoje, que passam pelo Facebook, e pelo Twitter e outras plataformas. Várias empresas de reconhecimento facial fazem scrapping e crawler desses serviços para baixar todas as fotos e aí ficar procurando a gente nas redes sociais. Então, se tiver alguns países que usam essa tecnologia, por mais que a gente nunca estivesse lá antes ou não tivesse o cadastro naquela polícia, ele pode reconhecer o rosto do Adriano Mendes porque ele vai fazer o match daquele perfil com uma foto no Facebook, uma foto no LinkedIn, uma foto em outra plataforma. E aí, as possibilidades disso são quase que surreais. Não sei se vocês lembram o caso da Marielle, aquela vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada, quando eles fizeram uma das maiores investigações de CSI do Brasil e começaram a monitorar quem era, qual era o carro preto que estava em Campana esperando a Marielle sair daquela reunião e cruzaram a direção, o tempo que o carro ficou parado, com a direção e velocidade que esse carro saiu até o tiroteio e depois o período de fuga dele, eles pegaram essa informação do trajeto e começaram a cruzar com todas as antenas de celular da região. Como o carro ficou parado muito tempo nas primeiras antenas, existiam milhares de possibilidades de pessoas que estavam por ali. Mas de acordo com o trajeto do carro, velocidade, troca de antenas possíveis, eles chegaram num pequeno grupo de pessoas, uma centena de pessoas que tinham passado por todo aquele potencial. Uma antena de telefone celular, ela consegue atender, uma antena que a gente chama de ergo, ela consegue atender
telefones que estão até 50 quilômetros de distância. Então, por isso foi tão importante fazer essa análise como um todo. As câmeras de vigilância perceberam que o motorista, o passageiro do lado direito do veículo, ele tinha uma tatuagem em todo o braço direito dele. E aí, cruzando essas imagens todas com a quebra de perfis que eles fizeram nas centenas de pessoas identificadas, eles perceberam que daquelas pessoas identificadas, só uma tinha uma tatuagem que cobria todo o braço direito também. Então, bingo, né? Até uma tatuagem pode ser considerada como dado pessoal. E como essa tatuagem está em cima da nossa pele, se ela for única, se ela puder ser identificada dentro da sua pele, por fazer parte do contexto biométrico, ela é um dado pessoal sensível. Aqui mais um caso já conhecido também de reconhecimento facial, todo mundo está usando agora. Polícias e governos passaram a usar isso de uma forma bem interessante, mas isso gera algum problema para a gente sobre o limite da tecnologia. Por quê? A gente está entrando numa sociedade da hipervigilância, uma sociedade em que todos nós somos monitorados da hora que acordamos, porque é o horário que a gente destrava o celular e entra eventualmente no WhatsApp ou desliga o alarme, até a hora que a gente sai e volta para casa, né? Isso é muito interessante, mas é problemático também porque para onde vai essa informação? Como são feitos esses contratos? Falando também de dado pessoal, de dado de fotos, eu gosto desse exemplo porque o Marcelo Leonardi, não sei se ele estava por aqui antes, mas ele é um cara bem bacana que fala bastante sobre LGPD também, um professor e foi do Google antes. Ele falou que o Brasil é o país do filme Manuel Galvão, né? Enquanto a Europa e Estados Unidos estão muito preocupados com privacidade, proteção de dados pessoais, a gente é o tipo de povo que vai lá escrever uma plaquinha para levar e falar: mãe, estou na Globo, né? Mãe, estou aqui. Então a gente não é tão preocupado ainda com privacidade e proteção de dados pessoais. Muita gente tem entendido que eles precisam ter exceção de direitos autorais ou consentimento para pegar as fotos dos funcionários. Não é bem assim. Eu posso ter essas fotos dos funcionários. Aliás, eu já tenho a foto desse funcionário. Quando ele faz o cadastro, eu tenho acesso à carteira de trabalho dele. Mas não é porque eu tenho um funcionário que eu posso expor a foto dele no telão no dia do aniversário dele, ou posso compartilhar essa foto e fazer o que quiser. Então, por um lado, eu não preciso ter os direitos autorais, uma seção de direitos autorais só porque eu vou filmá-lo para alguma finalidade de vigilância, como segurança da empresa, mas eu também tenho que perguntar se ele quer sair na lista de aniversariantes do mês e evitar colocar fotos se ele realmente não consentir com isso. Também falando de dados pessoais sensíveis, cada vez mais a gente percebe alguns tipos de algoritmos que acabam sendo preconceituosos. Já existem várias questões que discutem isso nos Estados Unidos, onde, por uma série de coincidências ou não, os negros geralmente são as pessoas que são presas, e são as pessoas que moram nos piores bairros, que são os bairros mais violentos, onde tem os negros que mais são presos. E aí, quando esse software faz essa estatística, ele leva em consideração mais o seu endereço e a sua cor da pele do que o seu perfil psicológico. Já houve casos em que um negro que tinha roubado uma pizza foi condenado a uma fiança de $100 mil, enquanto um branco que morava num bairro melhor e tinha, se não me engano, esfaqueado uma pessoa, foi condenado a uma fiança de $5 mil, por causa desses softwares que eles usam para fazer isso. E também, um software aqui, ele pode ser considerado como um dado pessoal sensível e pode gerar uma série de problemas, porque esses softwares eles acabam sendo discriminatórios de alguma maneira, né? Esse software aqui, aquele Face App que voltou agora à moda no Brasil, ele esteve em moda o ano passado e voltou agora à moda no Brasil com essa questão de fazer como você ficaria sendo mulher. Mas a versão anterior desse software mostrou-se como sendo uma versão preconceituosa, porque quando ela pegava a foto de um negro e envelhecia, esse negro ficava mais branco. Isso não acontece na vida real. Ana, quer comentar alguma coisa até aqui? Está sendo muito interessante seus casos. Acho que aquele caso da Target que você citou no começo é bem legal, né? É bem interessante assim, para a gente pensar que um supermercado descobriu que uma pessoa estava grávida mesmo antes da família dela descobrir, né? Então, assim, o pai ficou super bravo, falando: por que vocês estão mandando esse tipo de
de propaganda para minha filha, que tem 16 anos, ela isso não está relacionado com ela, nada. Passa 2 semanas, ele descobre que a filha está grávida. Então, assim, é o tipo de coisa que é muito interessante mesmo, assim, a gente parar para pensar e ver como é que... Isso ainda que não é nem recente, né? Já faz uns anos. Muitos anos, né? Hoje ainda tem muito mais tecnologia, né? Está muito mais avançado, né? Eu nem falei do Cambridge Analytica aqui, porque eu tenho certeza que outras pessoas já falaram dele, mas eu já não tenho mais certeza se eu decidi tirar férias na Colômbia para mergulhar, ou se o governo da Colômbia patrocinou, fez um acordo com o Facebook, Instagram, WhatsApp, que são o mesmo grupo, né? E outras vezes, e de alguma forma me influenciaram nessa decisão, né? É muito difícil saber quem é o dono hoje em dia, né? Exatamente. Eu não sei se esse que está controlando, até aqui tem alguma pergunta? Eu vou falar agora um pouco da lei. Não, até que não temos. Legal. Se vocês quiserem, pessoal, tá? Podem deixar as perguntas aqui no chat, tá? Bom, fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente está aqui para colaborar. Mas aqui falando agora um pouquinho, a gente falou, e para dizer que eu sou advogado, eu preciso mostrar a lei também, né? Tudo isso que eu estou falando, ele está na lei. Então, tem o artigo 11 da lei, que fala do tratamento das pessoas sensíveis, que ele pode ocorrer em algumas hipóteses. A primeira é com consentimento. E aí vocês já devem ter visto também nas palestras anteriores que o consentimento é a palavra da vez, mas que ela é muito difícil de ser colocada em prática, porque ele tem que ser claro, livre e inequívoco. E se a gente chamar 20 juristas aqui para falar o que é um consentimento claro, livre e inequívoco, a gente vai ter talvez 40 respostas diferentes, né? E aí o segundo ponto que ela traz é que quando não há o consentimento, existem questões específicas nas quais eu posso utilizar. A primeira dela é pela administração pública, né? Quando ou para uma obrigação legal. Então aqui, por exemplo, quando eu vou fazer um RG, eu tenho que ter aquele dado pessoal sensível, eu tenho que ter aquela informação biométrica. Quando eu só queria falar uma coisa que eu esqueci. Na minha opinião, na opinião de vários especialistas na área de LGPD, existe uma diferença entre eu ter dados pessoais sensíveis e tratar esses dados pessoais sensíveis e eu ter acesso a dados pessoais sensíveis que eu não uso. Então, por exemplo, todo documento de identificação no Brasil tem uma cópia da foto, né? E a foto, a imagem, pode se considerar um dado pessoal sensível, desde que eu trate. Mas não é o simples fato de eu ter uma cópia do RG da pessoa ou a cópia da carteira de trabalho dessa pessoa que faz com que isso seja considerado como dado pessoal sensível. Por quê? Eu não trato essa informação diretamente. Eu não preciso considerar que aquela informação eu não preciso pedir um consentimento daquela pessoa para ter uma cópia do RG dela ou para ter um acesso a essa informação especificamente. Seria muito complicado fazer isso. A partir do momento que eu tenho algum tipo de tecnologia que identifica aquela pessoa a partir da foto do RG dela, aí sim eu passei a ter um dado pessoal sensível, eu passei a ter um tratamento nessa área. Os outros pontos, quer falar, não? Nós temos uma perguntinha aqui, se você quiser responder agora ou a gente deixa mais para o final. A gente tem mais 5 minutos, é Nós isso? temos mais, não, acho que 11. 11? Tá. Vamos fazer a pergunta então, daí a gente vai fechando de acordo com as perguntas. Bom, uma pergunta do Frederico Coelho. Em relação a câmeras de monitoramento para utilização externa em uma empresa, por exemplo, quais os cuidados teremos que ter para evitar possíveis implicações perante a LGPD? Boa pergunta, Frederico. Na Europa, aconteceu um caso bem interessante, que era uma lojinha que ficava na passagem de um estádio de futebol. E toda vez que tinha um jogo, o pessoal destruía a lojinha. E aí o dono da loja, ele colocou uma câmera filmando a rua, né, do lado de fora filmando a rua. E aí quando teve um novo ato de vandalismo, ele, através daquelas câmeras, conseguiu identificar os baderneiros, as pessoas que fizeram aquilo, e esses baderneiros foram incriminados, foram indiciados pelos crimes que eles cometeram de dano. Por outro lado, um desses baderneiros pegou e fez uma reclamação para a autoridade, para a Data Protection Authority, né, do país, porque falou que aquela vigilância ela era irreal, ela era ilegal e excessiva, né? Por quê?
comprovou-se depois, e aí chegou a ter uma decisão, se eu não me engano não teve multa, mas falaram que o dono do estabelecimento, ele só poderia colocar esse tipo de vigilância da porta do estabelecimento dele para dentro, não para fora, né? Isso é tudo muito novo no Brasil. A GDPR tem mais de 20 anos de amadurecimento em relação às leis de privacidade como um todo, porque elas são uma atualização da normativa, da diretiva 9546, e aqui está chegando um pouco atrasado. Aqui no Brasil, o que é obrigatório em muitas prefeituras é que a gente coloque uma placa dizendo que esse estabelecimento está sendo filmado, né? E aqui no Brasil, o que a gente deve ter é uma correlação entre o meu legítimo interesse, aquilo que me faz bem, desde que isso também não fira os direitos de outras pessoas. Existe um caso de uma praia no Paraná em que a praia era monitorada, ela era filmada, e aí sumiu uma criança. Quando essa criança desapareceu, a família foi até a prefeitura, onde ficavam as câmeras, para saber se essa criança tinha saído com algum adulto, saído sozinho da praia, ou não tinha saído, ou seja, se ela tinha se afogado no mar. Mas, para surpresa da família e de todos, nenhuma das várias câmeras que estavam ali filmando a praia em si estavam, de fato, preocupadas com a segurança dos banhistas, que era o objetivo daquela situação. Elas estavam filmando as mulheres bonitas, tomando banho de mar, de biquíni, inclusive dava para ouvir, né, na competição que os operadores faziam, o que eles achavam de cada uma delas, né? Então, não é a tecnologia que é o problema mais. Eu posso ter uma tecnologia de reconhecimento facial utilizada por uma empresa para qualquer finalidade lícita, desde que isso não extrapole os limites para a qual ela foi concebida ou que a NPD vai dizer que é aceitável. Uma recomendação que a gente tem hoje é tentar ter uma câmera que fique só no seu perímetro, né, no perímetro do seu estabelecimento. Então, por que ela precisa filmar 100 metros além, se eu posso ter uma câmera filmando o portão da empresa e do meu estacionamento para dentro, né? Por que eu preciso ir tão além? E aí, se nesse portão tiver essa questão de essa visibilidade que o ambiente está filmado, não tem problema nenhum, né? Se eu quiser ir para uma questão de segurança pública, porque eu estou numa região complicada, eu também posso fazer, mas aí o meu cuidado é maior para evitar que haja um vazamento como esse ou uso indevido, e eu deveria, como sugestão, fazer um DPIA, um relatório de impacto, para garantir que aquilo ali não é um direito meu e não fere nenhum dos princípios ou salvaguardas do titular dos dados que vão estar envolvidos, né? Ou seja, eu também não vou poder filmar aquela pessoa e saber que a dona Maria passa todo dia 7 horas em frente à minha loja e fazer alguma coisa com essa informação. Legal. Bom, o Matheus agradeceu, porque ele conseguiu encontrar um tema para o projeto dele, do mestrado. Temos mais uma da Valéria. Tudo isso é impressionante, mas esperado. A maioria das pessoas acreditam estar protegidas pela senha, mas isso não é bem assim. Então, diante disso, o que podemos fazer para tentar minimizar o risco dos nossos dados serem vazados ou utilizados por terceiros? Confiar é bom, conferir é melhor. Uma coisa que a gente pode fazer é ter uma senha específica para cada serviço. Essa senha, hoje em dia, ela pode ser aleatória. Se a gente esquece a senha, é mais fácil pedir para que seja reenviado o e-mail do que ficar lembrando. Saber com quem a gente está lidando, né? E também usar serviços. Tem um site bem legal, que vocês podem acessar, que é esse aqui, ó. Se vocês colocarem o e-mail de vocês aqui, ele vai dizer quantas vezes o e-mail de vocês já foi vazado em bases de dados que foram compartilhadas depois com o PXBin, e aí você pode tomar uma decisão. Deixa eu ver se consigo fazer isso. Olha o meu site aqui. Esse aqui é meu e-mail do trabalho, meu e-mail do escritório, adriano.mendes@cismendes. O meu e-mail vazou algumas vezes. E aí o mais engraçado é isso aqui. Bitly é um serviço que eu realmente utilizava. Dropbox, LinkedIn, são serviços que eu realmente utilizava. Agora, quem que é esse tal de Apollo? Quem que é esse tal de Cove? Quem que é esse tal de Truxpan Botnets? São serviços que eu não conheço. Então, alguém em quem eu confiou nesses serviços, e quando houve um breach, quando houve um incidente de vazamento, ninguém me avisou de volta que meus dados tinham sido expostos. Se eu soubesse que esses meus dados tinham sido expostos, eu teria tido a cautela de trocar meu e-mail, minha senha, em alguns deles. Seria mais fácil do que eu ficar vulnerável. Privacidade é uma coisa que é o que eu falei do tsunami, é o momento que vai chegar. A partir do momento que a gente
mordido por essa mosquinha, a gente fica mais cauteloso na hora de compartilhar nossos dados. Hoje eu já não preencho mais qualquer cadastro aí para tentar concorrer a uma passagem aérea ou uma estadia de um dia. Eu falo, meu, não falei com essa informação. Não só porque eu sei que esse dado vai ser mal utilizado, porque eu já não quero mais que as pessoas fiquem me ligando para esse serviço que eu não vou comprar. Né? E assim como um restaurante, Ana, que para servir o primeiro prato, ele precisa garantir que ele cumpre todas as normas de saúde, vigilância sanitária, uma empresa que vai usar os nossos dados agora também vai ter que garantir que ela está aderente e compliant com a legislação. Né? Então vai ser bom para todo mundo esse tipo de norma. Não é as normas como essas foram criadas porque estados mais maduros que os nossos entenderam que não dá para o titular brigar contra grandes grupos econômicos como Facebook, Google, Apple, Amazon, ou mesmo o titular de dados pessoais ele pode nem ter a visibilidade do que está acontecendo com aqueles dados pessoais. Por isso essas leis são mais duras e elas são homogêneas. É uma lei geral para todos os mercados. Ela não é uma lei só para tecnologia. Ela também se aplica a dados de todos os tipos. Aqui em São Paulo teve o caso da mulher do ex-presidente Lula, faleceu enquanto mulher ainda, né? A Marisa, em que quando ela entrou no hospital sírio-libanês, uma das médicas tirou uma foto do exame dela e divulgou, já dizendo qual era o prognóstico que ela iria falecer. Né? É impensável um país mais maduro, um país que leva a sério a lei de privacidade, deixar esse tipo de coisa acontecer. E essa mudança começa na gente, no indivíduo. Então, tanto nós, enquanto consumidores titulares de dados de um lado, vamos ficar mais atentos com isso, como nós, enquanto profissionais, vamos também ficar mais atentos com isso. Exatamente. Bom, agora acho que mais uma pergunta só, porque nós estamos quase estourando, né? Em relação ao direito dos titulares, que pode exercer o direito de acesso à informação, o titular poderá solicitar suas imagens caso ele esteve em um estabelecimento, por exemplo? Excelente pergunta. Pela lei, ele tem direito a ter acesso a todas as informações cadastradas dele. Agora, tem que ver se essa informação ela está já atribuída a ele ou não. Então, por exemplo, eu sou um estabelecimento que tem uma câmera de vigilância. E essa câmera de vigilância, ela grava o período. Eu não necessariamente tenho que dar acesso a essa informação para um titular, mesmo que ele diga que estava naquele período. Por quê? Eu não sei se ele estava ou não, eu não sou obrigado a fazer esse tratamento específico. E se eu divulgasse essa informação para ele, eu estaria compartilhando com ele fotos, imagens, informações de outras pessoas que também estariam na loja. Então aí há um excesso no pedido dele, porque não é uma informação que diz respeito só a ele, é uma informação que extrapola esse contexto. Agora, se eu tenho um sistema de monitoramento que diz que aquela pessoa é o Adriano Mendes, e o Adriano Mendes entrou na loja em tal lugar, passou por tais corredores, fez um mapa de calor assim, assado, e saiu em tal lugar, essa informação que eu decupei no vídeo é dele, e ele tem direito a receber. Bom, legal. Acho que estouramos o tempo aqui já. Muito legal sua palestra, Adriano, muito obrigada. Muito conteúdo, muitos casos, realmente muito, muito bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Eu tinha separado meu LinkedIn para mandar para vocês também, caso vocês tenham mais alguma dúvida. O tempo foi curto, mas o que eu quis trazer foi a mensagem de que as empresas já estão usando esse tipo de informação, que a gente não precisa esperar muito mais para ver casos reais que discutam os impactos dos dados pessoais sensíveis. O último caso que a gente teve aqui foi do metrô de São Paulo, da Via 4 Amarela, que que começou a analisar o comportamento das pessoas que passavam em frente às propagandas e campanhas de marketing de um terreno específico. Como essa campanha sabia se você era homem, mulher, presumia a sua idade e o seu perfil, isso também foi considerado irregular. Caso famoso também. Bom, Ana, muito obrigado a você, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Eu fico à disposição e agradeço de novo ao IDGG. IGDD, é muita sigla para mim nessa vida. Espero vê-los novamente em breve